Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre os invisíveis. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Carla Maria. E eu sou Alexandre Ferreira. Muito bem, antes de eu dar boas-vindas a Carla, eu gostaria de convidar você, que chegou aqui pela primeira vez, a voltar um programa no seu feed de podcasts e ouvir um trecho, na verdade, ouvir uma matéria inteira da Carla Maria, essa que está aqui no programa hoje, no jornal O Trecheiro, falando sobre a situação das mulheres em situação de rua. É um texto muito, mas muito forte, muito bacana. E hoje, de novo, a gente tem a honra de receber aqui a Carla Maria. Se eu tivesse uma claque de palmas, estaríamos batendo palma nesse momento. Seja bem-vinda, Carla! Obrigada, Pedro. Obrigada. Que maravilha estar com vocês mais uma vez, falando de mais um trabalho, né? Muito obrigada pelo espaço, de verdade. É isso. Ô Pedro, você sabe que a gente tá gravando com duas pessoas, né? É verdade. É verdade. Junto com a Carla está o João sendo gestado, né, na barriga da Carla. É verdade. Então, é o primeiro podcast do João, olha só. Sim, e se me faltar o ar, vocês já sabem por quê. Pois é. Porque eu tenho que falar... O meu pulmão já não tem mais a mesma capacidade, entendeu? Porque ele não divide, tem. Mas é isso. Que bom, né? Poder estar falando com vocês e cuidando do João aqui. É um momento de muita graça, muito desafio, mas também de muita graça, com certeza. E a Carla, além do João, ela tem outro filho agora. Por isso que a gente veio chamar ela para conversar, porque livro é filho. E a Carla tá lançando um livro novo. E por isso, então, a gente tem a alegria de acolhê-la aqui e ela vai falar um pouco sobre os invisíveis. A Carla que faz... A gente entrou, né, Carla, no seleto grupo dos vencedores de prêmio CNBB. A Carla já é tricampeã? Tricampeã? É, por enquanto. Tricampeã. Veio o tetra aí, não é? E a gente entrou nesse seleto grupo, a gente falou que não vai tentar mais nada. Nos demos por satisfeitos com o prêmio só, não é? E a Carla agora lançando um novo livro, Invisíveis, pela editora Patuá. É isso, né, Carla? 2 filhos ao mesmo tempo, como é que é essa sensação? Pois é um desafio muito grande, mas necessário, né, Pedro? Porque a pandemia foi algo... Imagina, nós estamos em 2023 e nós sobrevivemos, né? Mas a custo de quanto? E quantas pessoas, quantos das nossas famílias ficaram pelo meio do caminho? Quantos sobreviveram à pandemia, mas passaram por situações desesperadoras, né? O vírus da pandemia, o vírus da Covid-19, ele acometeu muitos de nós. E esse é um registro que precisa ser feito e esse é o mote desse trabalho. Só que eu costumo dizer, e a gente pode até refletir sobre isso, que para combater o vírus da Covid-19, a humanidade organizada se uniu à ciência e conquistou a Covid, a vacina, né? Nós já tomamos, eu já tomei a quinta dose. Mas e contra o vírus da invisibilidade, da desigualdade social? Me parece que essa é uma pandemia que está longe de ser resolvida, né? Então, esse é um livro que ele versa sobre esses vírus, né? O vírus da indiferença, da desigualdade social, um vírus que parece que a gente não tem vacina, e se não existir organização nossa mesmo, né, de cada um de nós, pode ser que a gente continue vivendo ao lado dos invisíveis, né? Então, esse é um pouquinho o objetivo desse livro, registrar e denunciar, né, como esses nossos irmãos sobreviveram e ainda sobrevivem em situação de muita vulnerabilidade, muito perigo. Carla, eu lembro que quando a gente estava lá, né, em todo o processo, né, de sermos indicados, depois recebermos o prêmio da CNBB, eu já pensava em trazê-la novamente para mais uma conversa, porque, assim, seja o nosso programa sobre os Lázaros na rua de São Paulo, e Os Invisíveis, que agora virou livro, os nossos temas se tocam, né? E é exatamente isso que você acabou de falar. Essa pandemia que persiste e que naquele tempo já não era nem tão levada em consideração assim, a gente acabou jogando uma mínima luz aí sobre o assunto, e que hoje ainda a pandemia persiste e, mais ainda, ela é invisibilizada, né?
É algo que E ninguém quer criminalizada, né? falar sobre, né? E criminalizada. E só pra gente trazer aí pra esse lado, a CNBB olhou essas nossas produções e falou que eram dignas de uma premiação. Você vê uma pertinência aí do ponto de vista eclesial, né? Você acha que é um sinal de que a igreja ainda é uma instituição talvez a mais sensível a esse tema das pessoas em situação de rua? Então, se não fosse, não seria mais seguidora de Jesus Cristo, né? Então eu acho que É o que a precisa. gente fala sempre aqui, viu? Então, até brinquei com vocês, né? Que por enquanto, em relação ao prêmio, porque quando eu me inscrevo para participar dos prêmios da CNBB, de verdade é muito mais para pautar o tema que eu apurei ao longo de um tempo, ou que me causou alguma tristeza profunda, porque ser repórter me causa muita tristeza. Eu, assim, de verdade, os temas que eu cubro são sempre muito dilacerantes. E eu aprendi isso na Igreja Católica com as pastorais sociais. Então, eu acredito que quando a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que é também muito atacada por parte dos católicos no nosso país, quando ela chama comunicadores como vocês, como eu, para trazer os trabalhos, né, para trazer a nossa apuração, eu acho que ela está querendo alertar, olha, Jesus Cristo era um dos invisíveis, né? Vamos continuar fingindo que eles não existem? Aonde que está o nosso compromisso batismal diante dessa realidade, né? O pessoal fala assim, mas você só fala de coisas ruins, coisas tristes. Não é verdade. Dentro, e tenho certeza que vocês verificaram isso também, dentro dessa realidade da população em situação de rua, há muita solidariedade, há muita partilha do pão, do sorriso, da palavra, escuta, né? E justamente se você caminha atentamente junto, por exemplo, com as pastorais sociais, a pastoral do povo da rua, da mulher marginalizada, da criança, gente, e tantas outras iniciativas, você tem, muitas iniciativas, você percebe que esse é o caminho, né? A gente precisa ser humanizado de alguma maneira, assumindo o nosso batismo, e aí cada um com a sua expertise, com a sua habilidade, vai poder tocar o outro. Eu tento através de um livro, de uma reportagem, vocês com podcast, e tantas outras pessoas que cozinham, né, que levam uma coberta, enfim, eu acredito de fato que quando a CNBB nos convida, né, nos dá um troféu, nos homenageia com esse trabalho, é justamente para dizer, ei, batizados, precisamos, cidadãos, né, precisamos fazer alguma coisa em relação a essa realidade, porque fechar os olhos diante dessa realidade eu acho que é contra aquilo que aquele invisível que foi morto na cruz pede pra gente fazer, né? Então, a CNBB tem que seguir, tem que continuar, assim, e acho que é um desafio muito grande pra CNBB também, né? Eu tenho, assim, às vezes, que entrevistar alguns bispos, tal, e a gente percebe que há uma resistência em permanecer com esse profetismo dentro da CNBB. Eu tô fazendo uma pesquisa sobre Dom Helder Câmara e a gente percebe ao longo aí um dos fundadores da CNBB, o quanto ele sofreu dentro da própria igreja por ser esse seguidor Por ser de Jesus profeta, Cristo. né? Exatamente. Então, assim, não é algo novo, né? Essa divisão, nem sei se a gente pode falar de divisão, mas essa sensibilidade sobre o papel da Igreja Católica, ele é muito diverso dentro da igreja, né? Como nós somos diversos, cada uma avalia de uma maneira, interpreta de alguma maneira o evangelho, né? E a CNBB também é atacada por isso, né? Por ter esse profetismo. Mas o profeta não é aceito na própria terra, né? Basta ver Dom Helder aí com a CNBB e que vê um exemplo muito grande, o Alexandre falou, e a gente tá falando de CNBB e de reconhecer esse trabalho. Recentemente a gente conversou e aí tá lançando o livro também, o Lucas Duarte, que transformou a dissertação de mestrado dele em livro, sobre cadeia, né? Sobre a pastoral penitenciária, e é melhor tirar a cadeia em todos os sentidos que o título carrega, mas desse profetismo que não é aceito dentro da própria igreja e ligado a esse assunto que a Carla vem tratando no livro, a gente tem como exemplo muito claro o Padre Júlio, né, que tem, assim, um reconhecimento e um apoio
fora da igreja, um apoio gigantesco. Eu conheço gente que porque a gente, em casa, que a gente frequenta a missa lá, né, um pouco por identificação, porque a gente sente um clima mais condizente com aquilo que é a nossa visão de fé, há uma pregação que enche o nosso coração, nos instiga a mudar de vida, não é? E reposicionar a vida. A gente encontrou ali na paróquia, na comunidade em que o Padre Júlio preside, um pouco o nosso lugar. E muita gente que é de fora, que não crê, e que, sabe, não tem vida eclesial zero, que beira o ateísmo. Pô, deixa eu ir com vocês no dia que vocês forem na missa. Isso é muito bonito, curioso. Né? E em compensação, dentro do ambiente eclesial, o Júlio é tratado de qualquer maneira. Muitas vezes abandonado, muitas vezes deixado aí como um sozinho, como um solitário, não é? E então essa tensão, ela existe. Não só dentro da CNBB, mas nesse ambiente eclesial. Mas o que é bacana é ver isso. Por exemplo, uma jornalista que trilhou ali os seus passos dentro das pastorais sociais de uma vida eclesial e que projeta esse assunto, não é? E que a gente, não é que a gente força, mas a gente força um pouco a CNBB a olhar para isso, não é? A gente dá uma forçada para a CNBB para olhar para isso. Tem o Júlio, tem outros aí fazendo isso e que acabam sendo, e me preocupa muito, acabam sendo uma força de diálogo de fora, porque de dentro, infelizmente, aqui eu vou falar, é sempre a minha queixa, o Alexandre sabe disso, de dentro, quem tá comunicando é tudo os biruleibe das ideias aí, entendeu? É a galera que tá, olha, bicho, eu vou te falar, é difícil. Então, ainda bem que tem os de dentro que estão comunicando para fora, que estão fazendo o que Jesus Cristo fazia, que é conversar com os que estão fora, porque são esses que precisam de fato serem atingidos e despertados, porque os de dentro estão se achando tão santos, tão salvos, que invisibilizaram quem trabalha com os invisíveis. Esse é o fato. E é triste isso, né? Porque, por exemplo, ontem antes de ontem, o Emicida foi na capela, né? Do lado do Padre Júlio. Show de bola, sim. E semanalmente vão pessoas, assim, diferentes, de diferentes iniciativas, e é incrível, porque o Emicida, pra mim, ele é um escritor, um cantor, mas ele é, sobretudo, um poeta que tem uma vida, assim, que tem uma história muito bacana e que faz com que as pessoas que lá estão procurando ajuda com o Padre Júlio se identifiquem com ele também. Sim. E o que nós somos nessa vida, senão os encontros que a gente faz pela vida. Naquele mesmo banquinho que o Emicida cantou lá com o pessoal, eu sentei para entrevistar, assim, algumas pessoas, entrevistei o Padre Júlio já algumas vezes, né, ao longo aí eu sou jovem, de 39 anos, mas eu faço reportagem, sei lá, desde os 18 anos, né, e eu cruzei muitas vezes com o Padre Júlio e com tantas outras pessoas, né, e a gente vai sugando um pouco daquilo que a gente encontra, né, e aí uma das entrevistas que eu fiz, que o nome dele, inclusive, era João, um senhor, um jovem, assim, né, e ele tava super desanimado, e tá no livro essa passagem, ele tava super desanimado, porque ele falava assim, olha, eu vou te dar entrevista, mas você vai fazer o quê com o que eu tô dizendo? Porque todo mundo vem aqui, tira foto nossa, dá entrevista, a gente ganha uma comida aqui, mas nada resolve. Então, assim, era um jovem super desmotivado, que encontrava ali naquela capela, naquele banco com o Padre Júlio, algum incentivo e alguma força pra viver mais um dia, porque quem tá em situação de rua tem que viver estrategicamente, né? Você acorda num lugar, vai tomar banho em um, come no outro, assim, tem que ser uma pessoa muito ligeira para sobreviver ao frio, à fome, à violência. Então, é muito bonito você falar, Pedro, que você e sua esposa vão até a capela, porque da mesma maneira que vocês vão buscar esse ânimo pra vida, os tantos invisíveis também vão e encontram lá, né? Então, só queria compartilhar um pouco disso, porque é isso. O que é a igreja se não ser um espaço de acolhida, de afeto, né? E não sei se as nossas igrejas estão sendo isso, para além daquelas moralidades, enfim, sei lá. Sim, exato, das moralidades. O nosso coração aqui, ele vai nisso, né? E quando a gente não consegue no Júlio, a gente foge para ir na missa dos padres do Arsenal, não é? Ou é no aniversário, alguma coisa, ou seja, é um jeito que a gente tem de cobrar o nosso próprio coração, né? É um jeito que a gente tem de lembrar disso. Como você bem falou, nós seguimos a Jesus Cristo, que foi invisibilizado, né? E morreu na cruz invisibilizado, foi um invisível. Se tornou visível porque é Deus, porque tem os evangelistas, porque é um projeto divino, né? Mas que se colocou nas fileiras dos invisibilizados. Isso é muito fato. E eu acho que se esse não é o motivador de fé desse tempo que a gente vive, o cristianismo tá
corre o risco de virar uma religião egoísta, não é? E aí invisibilizam até o Papa, né? Que vive puxando na nossa orelha aí, olha, tem uma série de invisíveis aí que precisam ser vistos, que precisam ser redescobertos, né? É o Papa, não é? Quer dizer, foi o Espírito Santo que colocou lá o Papa. É o Papa dizendo, é o Padre Júlio, é a Carla, são os padres do Arsenal, são outros grupos aí, Missão Belém, um grupo à torta direita que tem, mostrando que é uma série de invisíveis e que são tratados de qualquer maneira. Essa pandemia é difícil de passar, de fato, viu, Carla? É difícil de passar, viu? O Pedro e Alexandre, eu acho que é legal a gente também ter uma visão um pouquinho mais ampla, porque eu acredito que a igreja, ela acaba refletindo a realidade, obviamente, da sociedade, né? Porque ela está inserida numa sociedade que nos últimos anos, e meu livro trata disso, durante o governo Bolsonaro, a extrema-direita, ela se sentiu mais livre para exalar os ódios moralistas, né? Nós vimos lobos em peles de carneiro, não é à toa que nós vemos os relatórios hoje do Fórum de Segurança Pública apontando os dilacerantes dados sobre estupros de crianças dentro das suas casas, né? Porque não se fala de educação sexual, não se fala porque tem o moralismo, mas as coisas perversas acontecem também dentro de casa por falta de diálogo. E eu tô dizendo isso porque não tem nada a ver com a igreja, tem tudo a ver com a igreja. Porque a igreja, ela abre espaço para catequese. O que é a catequese? Tá tudo muito envolvido. Eu fiz uma reportagem recente, acho que já faz um pouco mais de um ano, para a revista Mensageiro de Santo Antônio, sobre as campanhas difamatórias que foram realizadas contra pessoas como o padre Júlio Lancelotti. Excelente matéria, deixa eu dar o parabéns aqui. Obrigada, você leu. Desculpa a interrupção. Imagina. Porque é isso. Foi dedo na ferida total, eu lembro. Não, eu tive que fechar todas as minhas redes sociais, porque teve uma galera do bem, gente do bem, santa, né, que tá no céu, que veio me atacar, assim, e pra temprar algumas coisas eu não tenho estômago, assim, né, e brigar com gente que comunga me deixa um pouco, assim, triste. Aí eu fujo. E, assim, as mesmas pessoas que brigam com o padre Júlio Lancelotti, que apontam o dedo, algumas foram fazer campanha para pedir volta da ditadura e divulgaram textos e memes sobre mamadeira de piroca. Então, tá tudo misturado, porque assim, na falta da verdade, da realidade, fala-se, prega-se na confusão, na mentira, na divisão. Gente, o demônio faz isso, né? O capeta faz isso, adora uma bagunça. E tudo isso, e eu acho que a igreja, ela sofre um pouco com isso, assim, porque ela é feita por nós, né, seres humanos, e nós estamos confusos, nós estamos atrapalhados, né? E isso tá tudo conectado, né? Tá tudo conectado. Vamos bater no morador de rua e vamos exaltar alguns mitos, porque eles roubam um pouco, ou sabe? Então, eu acho que nada roubam tá diferente. Roubam diferente, ou então a grande imprensa, meus colegas, eles, a depender do tema, coloca-se manchetes mais rachadinha, uma coisa mais simpática, né? Uma coisa mais fofa. Então, parece que é tudo bagunçado, mas tá tudo conectado. A sociedade, ela tá mais violenta, ela tá mais virulenta. Eu digo pra vocês, tem familiares que eu não consegui voltar a ter um diálogo natural depois de tudo isso que a gente passou, né? Porque achava que esses invisíveis, tipo, era limpeza, sabe? Ah, que bom, se morreu um tanto, que bom, limpa a rua. Coisas desse tipo, assim, sabe? Então, tudo muito confuso, mas só pra dizer que a igreja, ela reflete essa realidade da sociedade, porque a gente não tá desconectado, né? E essa situação e que bom que a gente elegeu algo democrático, né? Para gosto partidário eu não me meto e cada um tem o seu, mas eleger processos democráticos é importante e é papel, sim, da igreja defender a democracia. E isso tá na doutrina social da igreja. Defender as formas de vida em sociedade que dignifiquem a vida humana e não deteriorem a vida humana, né? Muita gente de bem, que como diz o samba, gente de bem que só tem o mal pra dar. É isso. Deus me livre. Deus me livre. Deus me livre. Olha, Alexandre, tem pergunta? Porque eu queria propor uma musiquinha escolhida pela Carla, não vai ser o Oiá, né, do Grupo Sensação, e aí a gente podia voltar falando especificamente do livro. Mas você tem pergunta, Alexandre, antes, não? Não, vamos de musiquinha e na volta a gente continua essa ideia aí. Perfeito, bora lá.
Já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca. Pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve desse temporal. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando o olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma, me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma, me traz força pra encarar tudo. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando o olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma, me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma, me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma, me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma, me traz força. Só vocês. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma, me traz força. Demais. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma, me traz força pra encarar tudo. O amor é maior se vai. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei com a Terceira Guerra Mundial. Mas te vejo e sinto que me acalma, me traz força pra encarar. Mas te vejo e sinto que me acalma, me traz força pra encarar tudo. E nesse episódio, nós estamos falando com a Carla Maria sobre Os Invisíveis. E a gente falou já bastante aí de como
existe este paradoxo de existir uma realidade invisível, porque ninguém quer tratar desse assunto. E por outro lado, tem uma visibilidade muito grande de uma confusão sem fim que serve, né? E aí que está o paradoxo, para aumentar essa invisibilidade. Então, quem faz o bem não aparece. Quem fica na superficialidade e gosta de falar groselha, tem mídia a rodo. Então, sem mais delongas, a gente pode falar um pouco mais do presente, do tesouro que é este livro-reportagem da Carla, que traz histórias, que traz falas, que dá voz a essas multidão, né? Ou essas multidões de pessoas que vivem hoje sem um teto e sem uma perspectiva. E aí, Carla, eu já tenho uma pergunta, não é? A respeito do livro. Você começou a trabalhar sobre o tema e desenvolveu o livro. Na sinopse fala isso, não é? Já no início de 2020, todas essas frases, estamos no mesmo barco, fica em casa, essas coisas te agoniavam, também nos agoniavam. Foi a partir dali que você já teve o ímpeto de escrever o Invisíveis, ou ele foi sendo digerido? Foi sendo pensado. Então, foi o drama do começo, não? Então, como você estava dizendo no começo do programa, né? Eu estava trabalhando no jornal O Trecheiro, né? Eu fazia freela e fui para a rua durante a pandemia para trabalhar para o jornal, fazendo a cobertura da realidade das pessoas na rua. O Trecheiro, ele é um jornal feito para a população em situação de rua, mas também com a população em situação de rua, né? Então, é muito legal porque, na verdade, eu não olho para a minha fonte. Os jornalistas chamam as pessoas que a gente entrevista de fontes como algo exótico. Não, é alguém que está caminhando comigo. Eu estou ouvindo e aprendendo e caminhando com as pessoas que estão em situação de rua, né? Então, quando eu comecei a acompanhar a população em situação de rua e fazer reportagens para o Trecheiro, que não parou durante a pandemia, porque entendia que aquele era o momento de seguir prestando serviço para as pessoas, né? O serviço de informação. Claro que a gente não tinha mais a distribuição que tinha antes, mas a gente imprimia folhas, as páginas do jornal grandes e colocava em pontos de referência, onde as pessoas pegavam marmita, sabe? Era assim, era como se fosse um grande mural, porque a gente queria chegar até as pessoas. Não é toda pessoa em situação de rua que tem um smartphone, né? Então, a comunicação na internet, às vezes, ela é falha. A gente tem que se comunicar muito individualmente. Então, o jornal, ele não parou. E eu não parei também. E acho que é importante dizer que, durante há muito tempo, a minha única renda como repórter foi trabalhando com a população em situação de rua, né? Caramba. Eu acho que isso dá um sentido muito forte pro papel do repórter e o quanto humilde ele é, porque ele depende das pessoas, né? A Rede Rua, que é a entidade que promove o Trecheiro há 40 anos, a Rede Rua existe há 40 anos. Olha só que resistência. Caramba. Começou lá junto naquela revolução do Dom Paulo Evaristo Arnes, imaginem. Então, assim, foi um banho de escola caminhar nas ruas durante a pandemia junto com a população em situação de rua. E aí, diferentemente de quem está na assistência social, o repórter, querendo ou não, tem curiosidades, tem um olhar, assim, mais crítico sobre até o assistencialismo que existe e que não resolve, a gente sabe. Então, caminhando e fazendo as reportagens, vendo a articulação, a resistência, porque eles não são, os invisíveis não são pessoas coitadas, são cidadãos que estão longe dos seus direitos. E muitos, sabendo disso, se organizaram e se organizam para resistir e muitas vezes para ter representação junto à autoridade pública. Então foi tudo isso que, assim, eu não imaginava, por exemplo, que uma pessoa que vivia num albergue poderia se candidatar à vereança de São Paulo. Eu não imaginava que isso era possível. De onde o cara tira força, resistência, né? E aí aconteceu. Eu trago a história do Tião no livro, por exemplo. Não foi eleito, mas ele fez uma campanha, né? Então, foi acompanhando o Trecheiro que eu fui, sabe, tendo essas pautas. Eu ia publicando no jornal, só que é um jornal pequeno, só que eu ia guardando muitas entrevistas, contatos. A gente faz amizades e laços na rua também, né? Sim. Eu passei a véspera de Natal na rua com uma família, numa barraquinha. Aquilo era para mim um presépio, sabe? Assim, foi tudo muito forte. E eu falava, gente, não é possível que as pessoas achem que isso é normal.
uma moça grávida com a nenenzinha grávida, outra neném recém-nascida e o companheiro debaixo de uma lona ali, do lado da Sé, né? Não é normal. E aí eu resolvi registrar isso, mas não foi rápido, sabe, Pedro? Porque eu também fui dialogando comigo mesma, até nesse processo de querer ser mãe e estar impedida pela pandemia, e eu ver tanta criança e tanta família em situação de rua. Foi um processo muito de maturação. E aí chegou o prêmio da CNBB. E eu falei, eu acho que eu vou inscrever essas reportagens para dar visibilidade. Eu não pensava que ia ganhar, de verdade, assim, porque é isso. A igreja, parte da igreja reconhece, mas parte da igreja ignora, vocês sabem, Sim. Né? Então, Sim. Mas eu falei, vamos pautar, porque é uma realidade importante. E aí, quando essa série de reportagens ela foi vencedora, eu falei, bom, por que eu não... Eu tenho tanta coisa que eu não publiquei, tanto do meu caminhar como repórter, e aí foi que surgiu a ideia de escrever esse livro, assim, né? Que foi um processo, ao passo que eu escrevia o livro, eu tava fazendo especialização em produção editorial, então meio que eu usei o livro como um projeto final da especialização, pensando em estilos de capa, tal, tanto é que nesse livro vocês vão, assim que ele sair, vocês vão ver a contribuição do Lucidei Martins, que é um fotógrafo que acompanha a Igreja de São Paulo há muitos anos e tem um olhar muito sensível, assim, é isso, né, o jornalista escreve, o repórter fotográfico ele registra, e Sim. A sensibilidade do Sorriso também, o Sorriso viveu em situação de rua quando chegou em São Paulo, eu conto a história dele, acho que poucas pessoas sabem, ele me confiou a história dele e eu posso trazer para vocês, então quer dizer, para ele deve ter sido muito especial também, né, ele que foi ajudado pela Rede Rua lá atrás, fotografou pro trecheiro no comecinho dele em São Paulo, de repente ele tá aqui na capa de um livro contando a história de São Paulo, né, então esse livro ele é muito potente por isso, assim, por essas, claro, pelo meu olhar, pela minha apuração, porque eu sou trabalhadora mesmo, assim, mas é muito potente porque é isso, é a vida que resistia nesse chão aí de São Paulo, sabe? Então foi assim que ele surgiu. Eu acho bacana fazer essa recordação do Lucinei, porque ele é, em São Paulo, a memória viva fotográfica da igreja em São Paulo. Exato, e isso de uns 25 anos aí, desde que eu me entendo por gente, é o responsável pela memória imagética da Arquidiocese de São Paulo. Não é? É um fotógrafo quase que oficial, bom, do veículo de comunicação oficial da Arquidiocese de São Paulo, sim, não é? Mas acaba sendo fotógrafo oficial da Arquidiocese de São Paulo e mostra isso, aquilo que o Alexandre dizia lá no começo, não é? De como a igreja, ela se torna ou deve se tornar um maior sinal de acolhimento aos invisíveis, à população de rua, não é? Tem aquilo, tem a jornalista, já citei, não é? Que sai das pastorais sociais e que escreve sobre o assunto, não é? E que tem no seu ganha-pão contar as histórias, tornar visíveis as histórias dos invisíveis. Tem ali o repórter fotográfico que torna viva essas imagens, esses instantes, e todos eles, de alguma maneira, movidos pela fé. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. E isso é um sinal de que tem muita coisa boa acontecendo, né? Só precisa ser evidenciado, né? E isso é, de fato, um alívio, melhor dizendo, uma alegria muito grande. Mas, Carla, eu tava pensando aqui nessa coleção de histórias que você acabou coletando, né? E escrevendo e colocando numa obra, num livro. Qual mais te tocou? Não precisa dar spoiler do livro, por favor, né? Mas antes, tem isso, qual mais te tocou? Mas eu ainda tenho uma outra observação enquanto você falava que trabalhou na rua no período de Covid. Você pegou Covid, não? Eu peguei, mas depois. Na rua. Eu peguei em 2020, em abril de 2021. Não foi na rua. Assim, eu não sei como eu peguei, na verdade. Não foi trabalhando, não foi apurando. Aqui em casa, a gente, quando estava severo o período de pandemia, aqui a gente conseguiu fazer minha esposa fez, não é? Com um monte de divulgador científico e conseguiu máscaras. A gente conseguiu, acho que umas 2.000 máscaras para levar para o Arsenal da Esperança. Olha. E aí, conversando com o padre Simone, a gente perguntou, já teve caso de Covid no Arsenal? Ele falou, não. E aí, voltando para casa, a gente falou, não teve, porque o isolamento social de quem tá na rua, ele é real. Ele é isolado socialmente. Exatamente. O número...
deveria se fazer uma pesquisa a respeito da incidência de Covid em quem já é isolado socialmente. Interessante. Isso precisaria, mas matei essa dúvida. Você não pegou no trabalho, não pegou Não junto aos peguei isolados, apurando. né? Sim. Não, Mas não qual peguei. caso te impactou, tirou o sono, Carla? Poxa Vida. Não precisa dar spoiler, né? Ai, então, quando você para pensar, hoje eu estava relendo o livro para poder conversar com vocês, né? E também a gente acaba, porque a gente escreve muito tempo antes de conseguir publicar, né? E aí ele vai trazendo, me considero mãe hoje, né? E aí pensando, você pensa, né? Você começa a preparar enxoval, quer dizer, já tá quase pronto, mas enxoval, vacina, é tanto cuidado. E aí eu me lembro das mulheres gestantes, assim, que saíram das suas cidades e vieram para São Paulo para tentar, na pandemia, arrumar emprego, comida ou alguma coisa assim, sozinha, sabe? Então, essa vulnerabilidade do ser mulher, uma mulher gestante andando na rua, dormindo no chão. Gente, isso, ou um bebezinho recém-nascido. Eu vi bebezinho recém-nascido em agosto de 2020, dormindo naquela sé gelada. Então, eu acho que invariavelmente as situações que acometem as mulheres e as crianças, elas me deixam hoje, especialmente, mais, caraca, como elas conseguiram, assim, sabe? Olha, foi muito difícil, assim, e que vergonha pro Estado brasileiro ter tratado essas pessoas desse modo, assim. E continua tratando, assim, né, de certo modo. Então, A porque gente não diminuiu o número de pessoas na rua, não diminuiu. A situação é dramática no Tietê. Nossa, em todo Você passa em frente lugar. à rodoviária do Tietê, a situação é dramática. Você anda ali na Avenida do Estado, naquele trecho que cruza com a Santos Dumont, é dramática a situação. São barracas atrás de barracas, não dá, e nada mudou. A gente ganhou um prêmio falando sobre isso e nada mudou desde lá, não é? É muito... Pedro, essa é uma reflexão ética que eu sempre me faço. Publicar esse livro foi uma questão ética. O preço desse livro é uma questão ética. Quem que compra esse livro? Quem consegue tudo que tem a ver com as pautas que eu faço me provocam reflexões assim sobre-humanas, porque a gente vive num mundo capitalista, que para você ter um produto, você tem que pagar, você tem que ter um livro, você tem que ter... Então, são sempre questões que me fazem assim, me provocam reflexões super éticas, assim, porque o quanto esse livro vai impactar verdadeiramente na vida das pessoas que estão em situação de rua? Essa é uma pergunta que eu me faço, né? Sempre. Tudo que eu faço, alguma reportagem, o quanto impacta. E aí, sem querer ser puritana, porque eu também, né, a gente sabe que a gente vive num país cujo preço do papel tá caro, obviamente que a economia lá parece que está melhorando, mas as coisas precisam de tempo, né, para acontecer. Mas são reflexões éticas e importantes que o próprio... E eu acho que esse livro, como os outros que eu escrevi, eles são bons também para estudantes do direito, para estudantes de jornalismo, porque eles provocam essa reflexão do fazer profissional, sabe? Até onde eu posso ir, como eu posso ir. Por exemplo, se eu estivesse infectada com vírus, seria irresponsabilidade minha ir entrevistar alguém. Eu recebi, quando a gente precisou ir pra rua, eu tô falando eu como repórter, mas a Rede Rua pessoas foram para entregar marmita, roupa, dar banho, etc. E aí, com medo que nós fôssemos infectados, a direção da Rede Rua entregou para nós uns macacões. Parecia coisa de astronauta, assim, né? Nossa. Porque no começo a gente não sabia o que era, né? Se viveu isso, né? Aí eu peguei aquilo e falei assim, eu não posso chegar em alguém com esse macacão se a pessoa não tá protegida. Porque que eu vou... Não faz sentido, né? E aí, o medo de trazer qualquer coisa pra minha casa, pra minha avó, pra minha mãe, pro meu marido, né? Então, o fazer jornalismo, o fazer na rua, ele me trouxe muitas reflexões éticas. E isso não tem preço também, sabe? Pra mim, no caso, né, como a profissional, porque eu sou trabalhadora da palavra, né? Porque eu escuto a palavra, eu pego a palavra, eu trabalho a palavra e boto no papel a palavra. Mas isso tem um preço, né? O quanto isso impacta na minha vida e o quanto eu impacto na outra. Se vocês observarem a capa do meu livro, as pessoas estão de costas. Porque eu sempre tenho muito... Se o meu trabalho fizer com que a pessoa tenha um estado de vida pior do que ela tem hoje, não faz sentido dele existir, né? Sim. De expor, humilhar e etc. Mas, enfim, são reflexões que eu trago e provoco as pessoas que estão nos ouvindo, né? Porque o nosso
nosso fazer diário tem que ser refletido, né, eticamente. Mas colocar de costas dá esse sentido de invisibilidade, não é? Porque até isso, né? Tá de costas, eu não vejo o rosto, e se não vejo o rosto tem um quê de invisibilidade. Mas, Carla, olha, uma vez, e eu lembro que eu cheguei pro Alexandre, e é a motivação que a gente tem de continuar o podcast, uma das motivações é essa. Você perguntou assim, eu não sei que impacto isso vai ter na população de rua. Mas, Carla, alguém escreveu sobre os invisíveis e publicou. Isso entrou pra história. Já não é tão invisível assim. Já não é mais tão invisível assim. Né? Você fez isso. Na Biblioteca Nacional, no ISBN, já tem lá registrado que Carla Maria escreveu, ou seja, é um registro histórico. Você falava de Dom Helder, né? E acredito que esteja aí olhando as cartas de Dom Helder, tem um acervo gigantesco acerca de Dom Helder Câmara. Quem poderia imaginar que um bilhete de Dom Helder hoje poderia ser pesquisado por autores e está disponibilizado e visto até no Vaticano como uma motivação de processo de beatificação? São registros históricos. Não estou querendo te motivar, não é? Mas é a nossa motivação aqui numa conversa. A gente fala, cada programa é um registro histórico. Se 10, 100, 1000 ouviram, pouco importa, não é? Porque a gente deixou registrado. A gente deixou registrado que alguém fez essa reflexão enquanto ninguém fazia. Que alguém escreveu essa obra com as fotos do Lucinei e tornou visível. Se alguém é você, você fez isso, você tornou visível. Ou seja, por mais que o cenário seja diferente e que nesse momento, por exemplo, o governador de São Paulo queira transferir a Cracolândia como se fosse um manejo de gado de um ponto a outro por São Paulo, não é? Você deu visibilidade a invisíveis. Alguém pensava diferente. Isso está registrado, isso é história. Para mim, é a motivação, né? É a motivação primeira, né? Lógico, só para chover no molhado, né? Alexandre, eu tô falando demais, hein? Eu tô quase chorando, não sei se são meus hormônios, né? Foi um abraço com a gestante, porque é isso. Às vezes, Pedro, eu até converso muito com meu marido, que é jornalista também, né? E eu falo assim, muitas vezes o nosso trabalho, ele é difícil humanamente, porque eu não sei se eu fui escolhida até pelo meu próprio batismo, assim, de contar a história dessas pessoas que não são contadas, porque é meu irmão, é minha irmã em Cristo e tá lá abandonada, né? Assim, e aí? Posso não ter condições financeiras, estratégicas, eu não sou autoridade política, mas há uma demanda por fazer algo. E aí a ferramenta é o jornalismo, né? Eu acho que... E as pastorais da comunicação, elas deviam estar mais atentas a essa realidade, sabe? Eu fundei Pascom na minha paróquia, sei lá, 20 anos atrás, e eu sempre tentava fazer uma comunicação para além dos muros da igreja, sabe? Porque comunicar para dentro, eu acho que é chover no molhado, sabe? Tipo, isso aí a secretária faz, né? Para além de um serviço, de ser da hora da missa, tal, que isso é importante para o desenvolvimento da atividade paroquial, tal, mas a comunicação, ela é mais do que isso. Bom, nós elegemos um presidente com falta de comunicação efetiva, em cima da mentira. Sim. Isso precisa ser dito e repetido várias vezes, para que as pessoas se lembrem que a comunicação, ela é imperiosa para uma sociedade decente, né? Uma boa comunicação, né? E é o que eu de verdade tento fazer com reflexões éticas, verdade. Às vezes eu fico meio, será? Não sei. Não, tem que... mesmo nos dilemas éticos, não deixar de comunicar. Ferreira, mais uma vez você deixando a gente falar à vontade aqui, hein? Eu deixo falar, porque... É isso, né? Eu acho que são muitas coisas a serem ditas e eu tenho certeza que o trabalho da Carla, que a gente já acompanha há um bom tempo, né, Pedro? Nos ajuda aí a ter esse olhar diferente, né, para essas realidades. E eu acho que o que a Carla nos dá aqui hoje, e até quando traz o exemplo do sorriso, é essa aula de que a comunicação, ela nunca é uma via de mão única, né? Então, é alguém que falou com a Carla, tocou a Carla. O texto da Carla toca quem lê. E essas redes vão sendo construídas, né? E nisso a gente tem a própria dinâmica do evangelho. Então, a verdade, ela se dá quando essa rede se constrói. Quando a coisa é unilateral e quando a pessoa não se dispõe a ser
tocada pelo outro, né? Contar uma história sem deixar que essa história a toque, não se comunicou verdadeiramente, né? Então, assim, Carla, acho que não é só você que se emociona, eu também. E é isso, né? Assim, obrigado por você mostrar as vísceras aqui pra gente, mostrar da onde sai esse texto, né? E é sempre isso mesmo. Sempre quando eu te leio, eu tenho essa impressão de que você tá com o coração na ponta da caneta ali, né? E isso nos transforma. E comunicação tem que ser isso. Obrigada, Alexandre. E assim, acho que é bom dizer também que eu faço, mas não faço sozinha, né? Às vezes, por exemplo, que eu ia pra rua 4 horas da manhã de madrugada com o Lucinei, com a Pastoral do Povo da Rua, eu sabia que eu tinha pra onde voltar, pra minha casa, com meu marido, né? Que eu ia ter uma cama quente, uma sopa. Eu tenho essa rede de apoio, assim, sabe? O Felipe, que é o meu marido, eu sempre digo, ele... Por que eu digo isso? Porque às vezes é muito difícil você fazer as coisas sozinho, né? E eu não me sinto sozinha. Eu tenho alguém que me revisa, que me lê, que me fala, vai. Às vezes falta uma grana, vai, sabe? Então, porque é isso, eu não sou sozinha. Agradecer também a galera da Patuá que abraçou o projeto, porque eu recebi vários nãos, assim, pra publicação do livro, né? Várias editoras que eu procurei, por análise mercadológica e tal, acharam que não era viável e a Patuá aceitou essa proposta. E é um livro independente, né? Então, ele vai ser que nem Os Invisíveis, na resistência, assim, sabe? E é isso. A vida nunca foi fácil por aqui, né? Bom, quem escolhe escrever sobre preso, invisível, já tá acostumado. Isso é fato. E a história agora tem um registro sobre invisíveis visibilizados. Carla, obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Pessoal, no link do programa, você tem um link, na descrição do programa, melhor dizendo, você tem um link para pré-venda. Tá em pré-venda ainda, Carla. Esse programa vai ao ar agora, no domingo, deixa eu ver que dia, 23 de julho. Olha, até lá. tá. Quem ouvir nesse domingo ainda tá em pré-venda, não é isso? Consegue comprar em pré-venda. E eu tenho data, olha, ninguém sabe, mas eu vou dizer para vocês. Eu tenho data de lançamento aqui em Guarulhos e a gente tá organizando para São Paulo mais pra frente. Mas dia 25 de agosto, na biblioteca mais antiga de Guarulhos, na Monteiro Lobato, no centro da cidade, às 19 horas, eu vou fazer o lançamento do livro físico, né? Que é o filho, né? Olha assim, na mão, que é aquele cheiro, aquele contato. E aí as pessoas vão poder folhear, ver as fotos do sorriso também, ler um texto que eu pedi para ele escrever, ver meu texto, enfim. Fica o convite para vocês já de antemão. Guarulhos não é tão longe, viu, gente? Metrozão, Tucuruvias, ou Armênia. Pedro já foi guarulhense. Eu fui guarulhense por um ano. Sim. Ah, é? Que bairro você morava? Eu morava no centro. Então você conhece a Monteiro Lobato? Conheço. Eu morei na Salgado Filho. É famosa Salgado Filho. Bons tempos. Carla, nasce o livro em agosto e o João chega quando? Comecinho de outubro. Eita, o que diz agora. Nossa. E eu tô fazendo um mestrado, Pedro. Nossa, 3 filhos num ano, hein? Se Deus quiser, vai ser quem sabe alguém do comitê do Conselho de Pós-Graduação esteja me ouvindo e me conceda as aulas online. Olha aí. Qual é a instituição que você tá fazendo, Carla? Unesp, né? É da Unesp, fica em Assis, né? É o programa de pós-graduação em História da Unesp em Assis. Ai, que massa, gente. E no primeiro semestre eu fiz toda a aula presencial. Uma vez por semana eu ia pra lá. Só que agora tá difícil, né? Então eu solicitei a liberação pra assistir as aulas de casa com atestado médico, né? Porque, enfim, tem que tomar conta do neném aqui. Vai dar certo. 3 filhos num ano. Que alegria. Puxa vida. Carla, mais uma vez, obrigado. Que a promoção do livro aí, todo o trabalho seja frutuoso, mas eu acho que o principal já foi feito, como eu já disse. E é um motivo de um sadio orgulho. Está registrado na história de que invisíveis se tornaram visíveis. Eu fico por aqui. Alexandre? Só agradecer mesmo a Carla por mais
mais uma honra que nos dá, né, Pedro? Olha, quando ela lançou o livro sobre Santa Dulce, veio aqui falar com a gente, O Peso do Jumbo e agora Os Invisíveis, rapaz, a gente é, assim, de vez em quando a gente pensa que a gente é alguma coisa, né, Pedro? Pois é. Gente, eu só tenho que agradecer. Eu só tenho que agradecer o espaço de vocês, dizer que é um espaço inteligente, que alimenta a nossa mística, a nossa fé e nos põe a pensar, né, nas situações da vida e qual é o nosso papel em relação a elas. Muito obrigada pelo espaço e pela palavra de vocês, de coração. Valeu, a gente volta daqui a 15 dias. Fiquem ligados aí no link da editora Patuá. A gente também vai colocar as redes sociais da Carla, no caso você queira encontrá-la e ela vai ali sempre fazendo as promoções do livro. A gente fica por aqui, de novo, até 15 dias. Um beijo. Um abraço. E um aperto de mão. Até 15 dias. Tchau, tchau.